O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. Meu coração se regozija no Senhor. Salve Maria! Salve Maria! Caríssimos irmãos no presbitério, diácono Deraldo também, né? E caríssimos sacerdotes, diácono, povo amado, povo querido, que veio celebrar conosco na trilha da cura. Ontem nós celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E o Sagrado Coração de Jesus, nós compreendemos esse amor que se doa. Deus revelando a um mundo que tem coração. E um coração que continua a palpitar por mim e por você. Um coração que não se cansa de se doar. Um coração que se gasta por inteiro, que se gastou por inteiro, que se gasta por inteiro de novo, em cada Eucaristia, em cada encontro, em cada pessoa. Um coração que não se cansa de amar. Esse coração que se entrega. Ontem, solenidade do coração de Jesus, nós vimos esse coração que se doa. Hoje, a liturgia nos coloca o coração que acolhe a graça de Deus, que acolhe o amor que Deus tem para oferecer à humanidade, a cada um de nós. Se o coração de Jesus é o amor que se tornou gente no meio de nós, esse amor precisou da resposta do coração de uma criatura, precisou da resposta de Maria, precisou da resposta do coração dessa menina, que Santo Agostinho diz, ousadamente, que antes de gerar ele no ventre, já gerava ele no coração. Quando o anjo visita Nossa Senhora, e aí muitos exegetas, alguns que estudam a vida de Maria, e inclusive Santo Agostinho diz que Maria já era uma menina muito próxima da fé, uma menina que vivia muito a fé, e que por ser separada por Deus para acolher o seu filho, era alguém que tinha o coração preparado. Por isso, antes do anjo aparecer e manifestar a graça do Espírito, para que Maria pudesse conceber no ventre, ela primeiro
acolhe no coração, porque era uma menina de fé, uma mulher que vivia da fé. No evangelho de hoje nós temos um episódio que mexe com a gente, que Jesus, ainda menino, adolescente, ele fica no templo e por 3 dias ele fica lá, enquanto que os seus pais estavam fazendo o caminho de volta para sua casa. Santo Afonso Maria de Ligório, se eu não me engano, diz assim, que dentre as dores de Maria, essa é a mais forte. Por quê? Porque em todas as outras dores, Maria estava próxima do seu filho. Nessa é a primeira vez que ela estava distante do seu filho, havia perdido o seu filho. E gente, quer maior desgraça nessa vida do que perder Jesus? Se com Deus é difícil, sem Ele é muito mais. Se com o Senhor já é luta, batalha, sem Ele muito mais. O que significava para aquela que sabia que era mãe do Salvador, não encontrar mais o seu filho? E quando ela chega e ela encontra o seu filho, ela fica com o coração aliviado, e naquele momento, naquele ímpeto, meu Deus, nós estávamos preocupados contigo, eu e o teu pai estávamos preocupados contigo. E aí Jesus, no primeiro momento, parece que até é meio indelicado, não sabes que eu tenho que me ocupar das coisas do meu pai? E o evangelista vai dizendo que Maria guardava todas essas coisas, todos esses fatos no seu coração. O verbo que se utiliza para esse guardar, no grego se chama simbalusa, que significa compor, pôr. É como se fosse montar um quebra-cabeça. E aí eu fiquei pensando, por quê? E aí nós vamos entender que, se sim, o Sagrado Coração de Jesus é um coração que se doa, o Imaculado Coração de Maria é um coração que acolhe, o coração de Jesus precisava, o próprio Deus precisava encontrar um lugar onde se encaixasse, e ao se encaixar pudesse revelar o seu amor por cada um de nós. Então Maria é aquela que guarda o amor verdadeiro, para poder gestar nesse mundo o próprio Filho de Deus. Na ladainha, e alguns vão chamar Maria de Arca da Aliança. Por quê? Porque ela gerou, conservou no seu coração a verdadeira, a nova aliança, feita em Jesus, depois pelo seu sacrifício. Mas enquanto ele caminhava por essa terra, anunciando e fazendo, Maria o acompanhava, e acompanhava no silêncio do coração. Muitas coisas, talvez ela não compreendia, mas cá entre nós, muito da nossa fé, nós não vamos compreender, até porque muito da nossa fé é mistério, e mistério, a gente não entende, mistério, a gente vive, mistério, a gente acolhe, mistério, a gente se abre para Ele. Porque o nosso coração, talvez a nossa inteligência às vezes não capte, mas o nosso coração percebe, e o nosso coração tem certeza. Por isso, Maria é aquela que guarda o Redentor e guarda a aliança. Mas se antes a lei, ela era colocada em tábuas de pedra e guardadas na arca em tábuas de pedra, agora em Maria, a lei não é mais escrita em pedra, agora a lei ela acontece, e acontece aonde? Inscrita no coração dessa mulher. Maria é aquela que deixou escrever a lei de Deus no seu coração. E nós sabemos qual que é a lei de Deus. A lei de Deus é o amor doado, o amor que se entrega, o amor que sacrifica, o amor que não tem reservas, o amor que vai até a última consequência por causa de cada um de nós. E aí esse guardar de várias maneiras, volto a dizer mais uma vez, primeiro guardar a fé, como Maria guardava. Depois Maria guardou no gesto de gerar o seu filho, de passar os 9 meses com ele na barriga, de educá-lo, pegar no colo, educá-lo, vê-lo crescer, conviver com ele, permanecer com ele, e também, hoje, guardar no coração como intercessora.
Maria que acolheu Jesus, experimentou o tamanho amor de Deus por nós em tudo, e por isso que o Padre Léo gostava de dizer que Maria era plena da graça de Deus, não só cheia, mas plena, porque quando ele falava da diferença entre Maria ser cheia ou plena da graça, ele usava de vários exemplos. Por exemplo, você pode pegar um balde, encher de pedra e dizer assim, ele está cheio, mas se você olhar, vai ter vazios ali por meio daquele meio, então ele não está pleno, ele está cheio, mas não está pleno. Você preencher um lugar e deixar aquele lugar pleno, significa não deixar nenhum espacinho, nenhum vácuo, nada. Então, Maria, que guardou a nova aliança, o próprio Jesus, o nosso Redentor, é aquela que se tornou plena, aquela que se deixou encaixar por todas as pecinhas de um quebra-cabeça, aquela que formou o grande quebra-cabeça da encarnação do Senhor. E assim, hoje, ela que experimentou esse amor, deseja que você e eu, como filhos do Senhor, também experimentemos desse amor, porque ela é a primeira interessada em que você e eu possamos ter um encontro íntimo e pessoal com Jesus. E aí, para isso, ela continua a se manifestar de inúmeras formas, ela continua a se manifestar em inúmeros lugares, ela continua a se manifestar para diversos santos e santas na igreja, mas também por todos nós que estamos nessa caminhada de volta para o céu, como tem se manifestado em Medjugorje, como se manifestou em Lourdes, como se manifestou em Fátima, como tem se manifestado em tantos outros lugares ao nosso redor, porque ela deseja que você e eu possamos fazer essa experiência de amor. E cá entre nós, o meu e o seu coração temos esse desejo de amar e sermos amados, e se temos no coração esse desejo de amar e sermos amados, temos um desejo de Deus, pois se na primeira carta de João Deus afirma que Ele é amor, o desejo mais profundo do meu e do seu coração é de amor, de verdadeiro amor, de amar e ser amado. Maria, que foi amada por completo e assim se deixou amar por completo, ela quer que você e eu nos sintamos desse mesmo jeito, e mais do que sentir, quer que nós façamos essa experiência de amor e de salvação, porque é esse amor que nos salva, esse amor que nos salva. E aí, quer ver? Ontem e hoje eu estava pesquisando uma historinha que mexeu comigo a primeira vez que eu ouvi, e eu queria contar para vocês essa historinha, que é um fato que é relatado na biografia, por exemplo, de quando falam de Santa Gemma Galgani. O diretor espiritual dela escreveu o seguinte, que um dia ele foi visitar ela, e se colocaram à mesa para jantar. Enquanto estavam jantando, Santa Gemma começou a sentir que ela ia entrar em êxtase. Então o que ela faz? Discretamente ela saiu da janta e foi para o quarto. Terminou o jantar, o padre, diretor espiritual dela, foi para o quarto também. De repente uma das irmãs batem no quarto dele, do diretor espiritual, e convidam ele para ir ao quarto de Santa Gemma. Quando ele entra no quarto, ele fica surpreso. Santa Gemma estava de joelhos e estava como que discutindo com Nosso Senhor. Discutindo com Nosso Senhor. E ela estava intercedendo por um pecador. E ela ia discutindo, contando os pecados que ele cometeu, ia falando daqueles pecados que ela cometeu, e ela dizendo para o Senhor: Senhor, salva ele. E como se o Senhor fosse dizendo: eu não posso. Não porque ele não queria, mas porque o coração desse pecador estava fechado. E ela dizia: olha, mas ele é teu filho, ele é meu irmão, salva ele. E o Senhor ia explicando para ela porque ele não podia salvar. Até que um momento, então Santa Gemma disse: então eu vou vou pegar do meu lado aqui uma outra advogada, vou pedir para tua mãe advogar junto comigo, porque eu acho que
um pedido da tua mãe, de tua mãe, tu não vai negar. E ela continuou, e de repente, ela em êxtase começou: ele está salvo, louvado seja Deus, ele está salvo, ele está salvo. E aí, ela voltou do êxtase, o padre voltou para o quarto, meio assustado, com tudo aquilo que tinha acontecido, ainda surpreso com tudo aquilo que tinha acontecido. Alguns minutos depois, alguém bate na porta e diz assim: padre, tem alguém que precisa muito do senhor agora. E quando ele sai do quarto para atender essa pessoa que precisava muito dele, era um jovem, disse: padre, eu sou um pecador, eu preciso que o senhor ouça minha confissão agora. Foram para um lugar, ele começou a confessar, para a surpresa do padre, os pecados que Santa Gema estava falando no êxtase. Esse pecador começou a pedir perdão para ele, na confissão. Um detalhe, ele chegou no final e disse assim: acho que é isso. E o padre percebeu que ele tinha esquecido um. Espera aí, mas não tem esse aqui também não? E aí depois, ele confirmou, recebeu absolvição. E aí nós entendemos que somos salvos. Por que eu estou contando essa história? Não para dizer para você que Maria tem mais poder do que Jesus, mas Maria, que conhece o amor de Jesus e sabe o que nós estamos perdendo quando escolhemos o pecado, ela sabe que esse amor que cura e que restaura. Alguns vão dizer que Maria, enquanto Santa Gema estava em êxtase, apareceu para ele, e que, ouvindo o relato desse pecador, depois diz que quando se encontrou com ela, viu uma moça que o olhar dela resplandecia tanto amor, tanto amor, tanto amor, que ele começou a não mais sentir remorso, começou a sentir arrependimento dos seus pecados, não porque ele se achava mal diante daquilo que cometeu, mas porque ele dizia assim: meu Deus, olha quanto amor eu estou perdendo cometendo esses pecados. Não por medo da condenação, mas por desejo de amar mais. E aquele desejo de amar mais fez com que ele se convertesse, e assim se arrependesse dos seus pecados bárbaros que haviam cometido, para entrar na dinâmica do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer amar mais Jesus? Se aproxima do Imaculado Coração de Maria, porque o Imaculado Coração de Maria está pleno de Jesus. E ela que conheceu esse amor por inteiro, pode revelar o seu amor para cada um de nós. E aí, e de várias formas, onde ela vai revelando isso? Na simplicidade do dia a dia. Na minha vida ela tem se revelado de muitas maneiras. No cuidado desde quando eu fiquei padre, até hoje, fui ordenado sacerdote de Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro de 2012. De 11 de fevereiro de 2012. E eu, o dia que fui ordenado sacerdote, eu disse: olha, um dia eu quero ir para Lourdes para poder agradecer a ordenação. E eu não tinha nem previsão naquela época. Trabalhei 2 anos no Santuário Sagrado Coração de Jesus em Joinville, e no meu primeiro ano, quando eu fui para a comunidade de Betânia, eu fui chamado para uma missa de cerco de Jericó lá em Joinville. E ao terminar a missa, chega no final uma senhora e diz assim: padre, o senhor já foi aos Santuários Marianos? Eu disse: não, nunca. Inclusive preciso ir lá para agradecer minha ordenação. E aí quando ela fala isso, eu disse: pois é, eu estou com um grupo de 52 pessoas e eu estou sem diretor espiritual. Eu ia chamar o padre aqui da paróquia, estava tudo certo para ele, mas ele não tinha me dado o retorno, e na missa eu senti muito forte que é o Senhor que tem que ir. Eu disse: olha, não sei se tenho agenda, tem que perguntar também para a comunidade, depois disso eu te dou um retorno. Fui para casa, mais tarde, quando eu consegui respostas que eu precisava, eu confirmei. E aí no outro ano nós viajamos, fomos para lá. E com todo o grupo, e você sabe, em Lourdes, Nossa Senhora apareceu uma menina chamada Bernadette, e dentre as 18 aparições, e uma delas, Nossa Senhora pediu que ela cavasse no chão, e começou a brotar água,
e aquela água é uma fonte que jorra até hoje, isso mais de 160 anos atrás, jorra até hoje, e quem tem contato com essa água recebe a graça da cura. Cura física, cura espiritual, conversão. E são vários fenômenos que acontecem em Lourdes até hoje. Curas verdadeiras, inexplicáveis pela ciência. Existem já mais de 7.000 curas que a ciência não explica lá em Lourdes, que foram testemunhadas, foram relatadas, comprovadas lá, fora muitas outras que o pessoal foi lá, viveu e não mandou de volta para lá os laudos. E aí eu fui para poder ter experiência com a água, porque lá tem um momento que você pode chegar, entrar na água, você chama umas piscinas, você deita na água e volta. Quando chegou a minha vez, tudo com muito respeito, tem o lado dos homens, o lado das mulheres, estavam num dia muito frio, eram 8 graus, chovendo, e eu não fui lá porque eu estava doente naquele momento, naquela época. Eu fui lá porque eu queria agradecer Nossa Senhora da minha ordenação. Tinha rezado a missa de manhã cedo, na madrugada, ainda escurecendo, o dia não havia amanhecido ainda, nós rezamos com o nosso grupo, e logo em seguida nós já fomos lá. Aí fomos entrando, aí tem um minuto, tínhamos que tirar a roupa, entrei na água. Se eu disser para vocês que ela estava gelada, realmente ela estava, mas se eu disser que eu passei frio, estou mentindo. Quando eu saí da água, a gente sai todo molhado. Aí eu virei para o voluntário e disse assim: cadê a toalha? Aí ele em espanhol para mim: tu quer secar água santa? Não tem toalha. Aí eu olhei para ele, olhei para a imagem de Nossa Senhora na minha frente, olhei para mim, e dentro de mim, não falei em voz alta: meu Deus, todo mundo vem aqui para pedir cura, agora eu, que vim aqui só para dizer muito obrigado para Nossa Senhora da minha ordenação, o primeiro vento que eu pegar aí fora, porque vou sair daqui todo molhado, nesse frio, choviscando, dor de garganta, acabou se eu conduzir o grupo daqui para frente. Olhei de novo para mim, botei a mão assim, ó, todo molhado, mas eu não vou tirar a água santa de mim. Me virei, quando peguei minha roupa e fui vestir minha roupa, não tinha mais uma gota de água no meu corpo. Como explicar? Como explicar? Como explicar? Do outro lado, naquele mesmo lugar, no lado das mulheres, de repente eu saí de lá todo meio anestesiado, sem entender o que tinha acontecido, e dizendo comigo mesmo: homem de pouca fé. Dentro de mim foi: homem de pouca fé. Peguei o celular, comecei a fazer uns vídeos para contar o que eu tinha vivido, começando a tirar foto. Chegou a mulher do meu lado, pegou no meu braço: padre, preciso falar com o senhor. Pode falar, pode falar. E eu olhando para o celular, de repente, ela grudou no meu braço, chacoalhou e disse: eu preciso falar com o senhor, padre. Quando eu olho para ela, ela estava com o rosto translúcido, e eu disse: meu Deus, o que aconteceu? Ela disse: padre, eu não podia ter viajado. Eu disse: como que não? Vai me falar agora, na metade da viagem? Padre, eu, antes de viajar, fui fazer um exame e precisei fazer uma biópsia, aqui do lado, e o médico falou assim, que se fosse maligno, eu tinha que entrar com medicação quanto antes, porque se fosse maligno eu tinha pouco tempo. Só que eu pensei: padre, pode ser a viagem da minha vida, pode ser que eu nunca mais viaje. Eu decidi vir. Padre, eu tenho certeza que é maligno. Então eu decidi vir, sem a ordem do médico, sem o médico deixar. Padre, quando eu pisei na água, no lugar onde foi feita a biópsia, começou a crescer uma bola, e eu não sei se alguém tirou ou se explodiu, eu só sei que eu caí. Enquanto eu estava na água, eu caí. Eu levantei, eu não sabia
direito o que tinha acontecido, mas eu estava sentindo uma paz que eu não conseguia explicar. Uma paz que eu não conseguia explicar. Padre, eu tenho certeza que eu não tenho mais nada. Eu disse para ela, então tá bom, vamos fazer o seguinte, você volta para casa, volta para o seu médico que disse que você não podia viajar e faz seus exames tudo de novo. E depois você me liga para dizer o que aconteceu. 2 semanas depois, estava ela me ligando, dizendo, padre, não tem mais nada. Para a honra e glória do nosso Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Por que contar esses detalhes, esses milagres? Para poder engrandecer a minha e a sua fé. E para Nossa Senhora dizendo para mim e para você, você pode ser amado, você é amada mais do que você pensa. É você e eu que colocamos limites ao amor de Deus sobre nós. Vivemos fugindo, vivemos reclamando, vivemos colocando condições. Porque Nossa Senhora, porque quer que você e eu sejamos amados como ela foi por Deus, ao receber o seu Filho, e sejamos guardiões da presença de Deus em nós, ela vem até nós. Eu fiz ano passado o caminho da fé que sai lá da Águas da Prata até Aparecida. E depois de ter vivido praticamente um tempo difícil, 2023 foi diagnosticado com leucemia. E se eu estou aqui hoje também, por força e graça de Nossa Senhora. Foi ela que me concedeu essa graça. Não tenho tempo de testemunhar isso hoje, quem sabe numa próxima vez, já testemunhei no Trilho da Cura. Mas fui diagnosticado em 2023, e em abril de 2024 não tinha mais nada. No dia de Nossa Senhora Mãe da Igreja eu não tinha mais nada. E aí eu fui fazer o caminho da fé, e quando fui fazer o caminho da fé, me disseram assim, lá são 320 quilômetros de bicicleta, tem que pedalar. Eu não fui com uma bicicleta normal, porque a bicicleta normal eu não ia dar conta, porque são quase 9.000 metros de altimetria, fui com uma tal de e-bike. Alguns acham que parece uma bis, mas não é uma bis. A e-bike, se você não pedalar, ela não vai, só que quando você pedala, tem uma forcinha que te ajuda. Alugaram para mim, eu fui. Porque disseram assim para mim, padre, o senhor treinou? Eu disse, olha, dei 3 voltas de bicicleta, andei muito quando adolescente, só faz uns 15 anos que eu não subo de bicicleta, numa bicicleta, mas a fé eu treinei bastante. Aí a mulher olhou, uma peregrina falou para mim, padre, mas a fé move montanhas, não move? Isso é verdade. A fé move montanhas, e aqui vai ter que contornar as montanhas também, subir e descer, porque vai ser pela fé. E fomos, primeiro dia, vivemos, e eu fui para acompanhar, poder celebrar a missa com o grupo, eram 45 pessoas, e eu lembro que a minha cabeça era assim, eu tenho que terminar o dia, eu tenho que completar, porque se eu ficar para trás, eles vão esquecer de mim, e aí eu não vou chegar, não vou achar onde é que é para ir, vou perder o caminho, então eu tenho que completar o dia. E estava ele um dia pedalando, rezando meu rosário, de repente, alguém gritou, ô padre, lá de trás. Eu disse, oi, o pessoal aqui quer uma bênção. Parei a bicicleta e eu disse assim, voltar? Voltar não dá. Eu vou gastar força, eu vou gastar energia, é perda de tempo e eu tenho que chegar. Como é que eu vou fazer para voltar? Aí eu olhei, Deus abençoe. Já fui virando a bicicleta e disse, é para cá. Quando, não padre, volta aqui, eles querem que o senhor venha aqui. Parei a bicicleta de novo e disse, tá bom, eu vou. Voltei, quando eu cheguei lá, tinha um tronco, tinha uma Nossa Senhora no meio do tronco, um grupo de peregrinos, eles estavam a pé, peregrinos, e eles disseram assim, padre, 3º ano que nós fazemos o caminho da fé, e nós passamos por aqui, todo esse tempo, e viemos, primeira vez que nós passamos, paramos aqui para rezar nesse lugar, vimos esse tronco, e sentimos muito forte fazer uma capelinha aqui a Nossa Senhora. Nesse primeiro ano, nós fomos e perguntamos para o dono do terreno se podia. Ele falou que podia.
No ano seguinte, nós voltamos com a mesma peregrinação e colocamos a imagem. E esse ano, padre, nós chegamos aqui, está o tronco, está a imagem, mas só que nós começamos a rezar aqui ao redor e dissemos assim: meu Deus, que pena, nenhum padre aqui para abençoar a nossa capelinha. E quem passou naquele momento? Você acha que quem mandou o padre lá? Preciso dizer? Aí quando eles me contaram isso, tá bom, Nossa Senhora, eu ia voltar. Às vezes a gente não quer entender, às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente não quer fazer, mas a gente não pode perder essa oportunidade. E aí eu rezei com eles, abençoei a capelinha, e por tapa na minha cara, fui o primeiro que cheguei naquele dia, na pousada. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora, ela está do nosso lado ouvindo. Um dos peregrinos disse assim: eu não sei porque eu estou aqui, já é o 2º ano que eu estou vindo para cá, e eu não sei se é só, eu gosto de andar de bicicleta, esse é o meu hobby, eu subo o morro, desço o morro, faço isso, e eu fiz uma cirurgia pouco tempo atrás, não sei se eu deveria vir. E quando ele estava subindo um dos 3º ou 4º dia, no morro mais alto, no pico mais alto, no mais íngreme, ele estava quase chegando lá, ele começou dentro dele: Nossa Senhora, foi você mesmo que pediu para eu vir? Ou foi o meu ego? Ou foi porque eu gosto? Ou foi porque eu acho que eu precisava me desafiar mais? E ele começou a pedir: Nossa Senhora, me dá um sinal sensível, me dá um sinal sensível. Aí de repente ele disse que começou a sentir um cheiro de rosas ao redor dele, um cheiro de rosas, ele olhou ao redor dele, só via poeira e só via mato, mas não viu nenhuma flor. E de repente olha para trás, ele vê uma mulher morena, com um cajado na mão, vindo devagar, e sentiu no coração dele: para e dá um abraço nela. Mas ele disse assim: mas falta tão pouco, só 100 metros, e eu preciso zerar a serra, eu preciso chegar lá em cima, para dizer que eu conquistei, que eu consegui subir esse morro todo sem descer da bike. Ele foi, mas quando eu chegar lá em cima, eu vou parar e vou esperar, e vou pedir para ela um abraço. Ela não me conhece, mas eu vou dizer que ela para mim naquele momento foi a presença de Nossa Senhora que eu precisava. Ele foi lá, subiu, desceu da bike, ficou esperando. Vieram tantas outras pessoas e a mulher não chegou. Vocês acham que era quem? Preciso dizer, perdeu a oportunidade de dar um abraço em Nossa Senhora. Por outro lado, eu disse para ele: meu filho, ela apareceu para ti para dizer que ela está contigo no caminho. Coloca a mão no teu coração. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora é a primeira interessada que você acolha no coração a graça do seu Filho Jesus. Não importa a situação que você está vivendo, não importa se você é um homem de pouca fé como eu, não importa se você é uma mulher de pouca fé, não importa se você é alguém que está duvidando da sua presença, não importa se você está distante, não importa o pecado que você cometeu, se você está disposto a acolher, vai acontecer. Se você está disposto a se abrir à vontade de Deus, vai acontecer. Se você está disposto a viver uma novidade de Deus, vai acontecer. Se você está disposto, está disposta a guardar no teu coração a presença de Jesus, Ele vai dar um jeito de acontecer, e Maria não vai deixar você desamparado, porque o coração que se abriu, acolhe o amor que foi doado, e o amor que foi doado nunca será vencido, porque Ele já venceu todo o pecado na cruz. Meu irmão, minha irmã, você e eu somos filhos e filhas muito amados de Deus, e se preciso for, Ele vai intervir na tua vida, por isso vá pedindo no teu coração. E nesse pedido, quero apresentar tantos doentes, os quais nós pedimos.
Quero colocar de forma especial hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, a Aziza, irmã do Padre Léo, vai passar por mais uma cirurgia. Quero pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre ela, sobre a necessidade que ela tem hoje, pela saúde dela. Quero apresentar a você, a tua família. Quero apresentar a você que talvez está vivendo a saudade de um ente querido, e também aí eu quero colocar na intenção o consolo hoje, o abraço maternal à Nossa Senhora, a família do Jean, nosso amigo, que hoje reza o 7º dia do seu pai. Quero colocar você que está se sentindo distante para dizer, talvez você é aquele pecador que diz assim: eu não tenho pecado, eu estou bem, eu não tenho que pedir perdão para ninguém, igual aquele pecador de Santa Gema. E eu quero pedir, Nossa Senhora, visita esse. Talvez você conhece alguém assim, e hoje nessa celebração quero dizer: Mãe Maria, vai visitar esse de coração duro. Diga você também, vá visitar esse de coração duro. Talvez você tenha um dependente químico, talvez você tenha uma dependente química que está precisando muito ser visitado por Nossa Senhora hoje. Não peça que Nossa Senhora mostre a ruindade dos seus pecados. Peça que Nossa Senhora mostre a grandiosidade do amor do seu filho, porque é esse amor que vai transformar a vida desse pecador em um seguidor do Senhor. Foi assim com Paulo, foi assim com tantos apóstolos, foi assim com tantos santos. Será assim comigo e com você, porque Deus não desiste de nós. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com um manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com um manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Fica de pé, meu irmão, fica de pé, minha irmã, e canta assim, essa verdade. Me ama, Me ama, me abraça, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. para finalizar esse momento de oração, se você se sentir à vontade, nós cantaremos mais uma vez só esse refrão. Mas empresta teus braços, teu coração e teu abraço para Nossa Senhora agora e para o nosso Senhor, e abraça esse irmão que está do teu lado e canta para ele, mas não para ele, para Nossa Senhora agora, e deixa se abraçar por ele, deixa se abraçar por ela, e que você receba na tarde de hoje, nessa celebração, o abraço do Senhor, o abraço de nossa mãe,
nossa mãe que tem um coração que acolhe o Senhor, o abraço do Senhor que continua a se doar e quer encontrar no nosso coração o espaço certo para a sua graça acontecer no meio de nós, para a sua graça transformar a minha e a sua vida, porque a sua graça é eficaz, sua graça é verdadeira, não é história, é ação de Deus. O coração de Maria é a arca da aliança, não porque a palavra está escrita agora, a lei está escrita em pedra, mas está escrita em carne viva, no coração imaculado de Maria. E hoje, a partir do seu amor, da sua intercessão, no meu e no seu coração, me ama, me ama. Me ama. Solta a tua voz, se você sabe, canta junto. Me abraça, me esconde em teu manto. Obrigado, Senhor Jesus.